Bem-vindo, boa noite. Obrigado a você que está na companhia da Canção Nova. A partir de agora, estamos chegando com o nosso Além da Notícia desta quinta-feira. E eu estou muito feliz de, mais uma vez, a gente ter aqui este nosso encontro. O nosso programa se caracteriza sempre por trazermos aqui pessoas que nos enriquecem com o seu conhecimento, com a sua cultura, com a sua história de vida, com o seu testemunho, com a sua fé. E o Além da Notícia da noite de hoje, ele será também muito especial, porque ele cumpre exatamente tudo isso que acabo de dizer. Estou muito feliz porque vamos falar hoje de história de vida, empreendedorismo, política, família. Pois posso dizer que não teremos um tema específico no programa, mas abordaremos tudo isto. Eu recebo com muito prazer aqui em nossos estúdios, pela primeira vez, isso parece que inacreditável, José Humberto Pires, secretário de Governo do Distrito Federal. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado a todos os telespectadores da Canção Nova que estão aí nos assistindo nessa noite de quinta-feira, né? E dizer a você o seguinte, que de fato eu já passei por vários estúdios pelo Brasil, em Brasília em todos, eu não tinha vindo da Canção Nova. Mas o mais curioso, você está sempre em Cachoeira Paulista, tem casa em Cachoeira Paulista, está em nossos eventos e não tinha vindo aqui. Em oração, introspecção, busca, né, refazer espiritualmente a nossa vida. Procuro ficar longe dos holofotes nessa hora, é melhor. Mas agora estou aqui à disposição, Ronaldo. Muita alegria mesmo estar aqui. Feliz de ver essa estrutura maravilhosa da Canção Nova. Eu só conheço a Canção Nova há 22, 23 anos, então... Só isso? Mais ou menos isso. Então, alegria imensa estar aqui com você e dizer que mesmo sendo a primeira vez, eu estou encantado com o que estou vendo aqui e sou um ouvinte habitual, conheço bem o que a Canção Nova produz na vida das pessoas e a seriedade com que leva todos os temas. Mas eu quero te contar uma história, posso? Claro. Aliás, você vai contar muitas histórias Mas aqui essa hoje. em particular para você. Eu estava descendo com o governador Arruda para um evento em Sobradinho e ouvindo a Canção Nova. Aí eu ouvi você. Ano? Isso era 2007, aproximadamente, 2008, 2007. 2007, 2008. E eu ouvi você. E eu vi aquela voz diferente, característica diferente, uma pegada diferente, um comentário diferente sobre os temas que estavam sendo envolvidos. Naquele momento nós estávamos regularizando as terras rurais. E você fez um comentário e depois você entrou num tema religioso, também que estava discutindo, e fez um comentário. Eu falei, rapaz, essa voz marcante, esse tipo de fazer abordagens dos temas é diferente. E fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí cheguei lá em casa, falei, Tati, quem é o Ronaldo da Canção Nova? Tati é a filha dele que está aqui, inclusive. Exatamente. Aí a Tati falou, não, o Ronaldo eu quero conhecer esse rapaz. Não sabia quem era você, né? Não tinha visto. Aí teve um raléu aqui em Brasília e a Tati me levou lá para o palco. Eu pude ver você movimentando, fazendo animação, passando. Gostei da desenvoltura. Aí falei, não, uma hora dessa eu tenho que conversar com o Ronaldo. Encontrei você na Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista. E depois, evidentemente, tive o prazer de recebê-lo lá em casa. Dizer que sou encantado pela sua postura, sou um admirador do seu trabalho. Acho que a forma com que você se preparou para estar nessa bancada, sobretudo falando do mundo, mas esse enfoque que nós temos que dar no mundo, né? Esse enfoque da nossa fé, da nossa religião, do que nós queremos para a humanidade, como visão de mundo. Você faz isso com muita qualidade. Muito feliz por isso. Estar aqui hoje é para mim um prazer enorme estar pela Canção Nova, né? Sendo aqui entrevistado, mas especialmente pela sua pessoa. Eu quero agradecer porque você me fez visitar a minha história de vida, de transformação. Agora, eu sou obrigado a visitar a sua história também. Claro. Porque nessa década de 90, e antes um pouquinho dela, quando eu cheguei em Brasília... Gente, eu sou natural do Piauí. Fui criado por uma tia e um tio aqui em Brasília. Quando eu chego em Brasília, eu me lembro muito bem, estava hoje voltando, a gente vai
poder falar um pouco sobre isso. Eu me lembro de uma das maiores redes de supermercado de Brasília, se não a maior na época, a Rede Planaltão. Sim. E lá em Sobradinho, onde eu via aquele grande mercado, que para mim era de fato o mercado mais buscado pelas pessoas naquela época também. Sim. E agora descobri anos depois que pertencia a você e toda a sua família. Verdade. Não é? Verdade. E o que é mais encantador em tudo isso? Vocês sempre foram uma família de fé. E construíram a vida de vocês nas bases da fé. Estou escutando você falar aqui que você nunca gostou de estar à frente de nada, mas sempre esteve à frente de muita coisa sem aparecer muito. É melhor. O importante é fazer, né? E as pessoas perceberem que o resultado está aí. Vocês perceberam que o programa já começou sem começar. Ou então, a gente vai fazer o seguinte, eu preciso apresentar o meu convidado de hoje. Eu gostaria de falar com muito prazer e traçar aqui toda a sua trajetória. Formado em administração de empresas pela Universidade Católica de Brasília, com especialização em marketing e recursos humanos, empresário, já foi presidente por 2 mandatos da ASBRA, Associação Brasileira de Supermercados, também presidente da mesma aqui em Brasília, Distrito Federal. Também foi vice-presidente da Associação Latino-Americana de Supermercados ALAS, vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, aqui no DF. Hoje é vice-presidente de Relações Governamentais da GS1 Brasil, uma associação brasileira de autonomia, que vamos explicar daqui a pouquinho porque ela é uma organização multissetorial, neutra, sem fins lucrativos, que desenvolve e mantém padrões globais para uma comunicação empresarial eficiente. Já já a gente pode dar mais detalhes ainda. E na política, já foi administrador regional. É um termo que se usa aqui em Brasília para administradores de cidades satélites, equivale a ser um prefeito da cidade satélite de Taguatinga, no governo de Joaquim Roriz. Foi secretário de governo na gestão de José Roberto Arruda e é atual secretário de Estado de Governo do Distrito Federal, cargo que ocupa desde 2019, começou com o governador Ibanez, continua no 2º mandato também. E mais que tudo, é católico, é Canção Nova e é meu amigo. Por isso que eu estou feliz de recebê-lo aqui hoje. Coisa maravilhosa. Mas vamos lá aqui, uma coisa que eu já quero perguntar. Como é que esse currículo deve ser entendido? Você tem perfil? Tem. Você tem perfil de alguém que é um empreendedor raiz, alguém que desde cedo aprendeu a fazer as coisas? Superação. É a palavra que eu uso. Resiliência é a 2ª palavra. E a 3ª é honestidade e propósito. Eu sou filho, como eu estava dizendo, de uma família de 11. Sou o 9º filho. Meus pais são maranhenses, pai e mãe, um de Balsas e outro de Carolina. 18 anos casaram, vieram para o norte de Goiás, na cidade que hoje ali é, na região que hoje é Palmas, mas a cidade de Miracema, que foi a primeira capital do estado de Tocantins. E depois nós viemos para Porangatu, já uma cidade, primeira Estrela do Norte, e depois ali Porangatu, que é a divisa hoje de Goiás com Tocantins. Os mais novos nasceram ali. Quando foi na década de 60, 65, a gente morando lá em Porangatu, passou um primo meu, Antônio Carlos Dias Noleto, que eu chamo que é meu pai ideológico. Eu tenho o pai biológico e o pai ideológico, aquele que me fez ser o que sou hoje do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de ser humano. Me ajudou muito na minha vida e ajudou toda a família. Ele ia pescar lá naquela região do Tocantins, do Araguaia, ele ia pescar, passou com um rapaz de Kombi, mineiro, o apelido da pessoa, e ele foi abastecer num posto de gasolina lá em Porangatu. Quando ele bateu no posto de gasolina para abastecer, ele perguntou a um bombeiro que estava no posto de gasolina se ele sabia onde morava o Tasso. O Tasso era irmão dele. Você sabia quem era o Tasso? O irmão dele, que era gerente do Banco do Brasil lá em Porangatu. Aí esse garoto que estava abastecendo falou assim, conheço. Ele é meu primo. Aí o Noleto falou, mas primo como? Eu sou filho do tio Zeca. Ele falou, mas o tio Zeca mora aqui em Porangatu? Mora. Ué, o tio Zeca, irmão do meu pai. Ah, eu quero visitar o tio Zeca. Eles foram lá no Tasso, no Banco do Brasil, pegaram o Tasso e foram visitar meu pai. Esse rapaz que estava no posto de gasolina era meu irmão Eusébio Pires de Araújo, bombeiro do posto de gasolina no centro de Porangatu, posto do Vitão. Aí foi uma festa. Chegou lá, aquele barraco de adobo, né? Chão batido,
a gente ali, todo mundo brincando, uns vendendo laranja na Sabe rua, Você sabe chegaram. que tem termo aqui que o povo de hoje não conhece, né? Adobo, né? Adobo é um tijolo feito do próprio barro, da terra que você vai cavando o barro e vai fazendo levando a olaria. E vai fazendo ele, a massa dele ali com a água, ele vai endurecendo e você vai deixando, e aquele adobo, quando você sai da casa de pau a pique, que é onde nós moramos, que era a casa de pau a pique, na beira da estrada, você vai para uma casa melhor que a casa de adobo. Quando você já comprou o lote, pode tirar a terra, foi o que aconteceu com a gente, e edifica aquelas casinhas suas de adobo, e ali você já tem um lugar para morar. Foi o que aconteceu conosco. E aí o Noleto disse assim, olha, tio Zeca, estou muito feliz, muito satisfeito, eu estou abrindo um negócio lá em Brasília, supermercado, e se o senhor quiser, leva um pouco desses meninos para trabalhar. Aí o Noleto falou, o papai falou, ô Noleto, faça isso mesmo. Eu passo aqui na volta, vamos ver quem é que tem coragem de ir. E ele foi pescar, na volta passou. O que teve coragem de vir foi o Eusébio. Esse que foi o bombeiro que atendeu. O Eusébio arrumou as coisinhas dele, entrou na Kombi, pá, para Brasília. Foi morar no fundo da casa do Noleto. Passou o primeiro ano aqui, quando ele voltou na cidade, Ronaldo, você não acreditava. Parecia uma autoridade andando na cidade. Levou aquelas sacolas de monofio, lembra aquelas sacolas trançadinhas de monofio que você comprava no mercado para fazer as compras? Sim, sim. Aí pegou minha mãe, foi na feira, fez a compra andando. Aí o povo falava, olha, eu fiz o Zeca, que está em Brasília. Aí no ano seguinte veio o Pires. Nordeste de enricou. Aí no ano seguinte veio o Pires. 66, Antônio Carlos Pires de Araújo, o Eusébio já faleceu, foi administrador também do Gamo, o desbravador nosso, né? O Antônio Carlos Pires também já faleceu, esse outro irmão. Em 67 veio o Mundico, 68, Pau de Arara baixou lá em casa, botou todo mundo junto, viemos até Anápolis. Anápolis, o Noleto mandou 2 Kombi pegar nós, porque era nós e as malas, as coisinhas, né? A gente veio em cima da carroceria, chegou em Anápolis, pegamos as coisas, nós tínhamos alugado nós não, o Eusébio tinha alugado um barraco de madeira na QNC 9, casa 29, em Taguatinga, que era 1 quarto, 2 quartos, uma salinha, uma cozinha, e lá no fundo, você sabe o que tinha, né? Não. Não, uma loja, uma necessidade você fazia naquela casinha lá no fundo, né? Não tinha negócio de banheiro, essas coisas. E aí, nessa casa, nós chegamos com 11 pessoas. Aí, beliche, um dormindo em cima dos outros e tal. Rapidamente, Rapaz, eu vou te interromper para você acredita? continuar. Vou te interromper para você continuar depois. E hoje a gente, por muito menos, não abraça nada. É isso que eu queria te dizer. Porque analisando essas dificuldades todas, e a sua história faz agora muita gente em casa lembrar as histórias pessoais, as histórias de seus pais, e olhar para o mundo de hoje e ficar até um pouco descrente. Mas a gente precisa recuperar essa coragem, essa fé. Isso claro, é fé, não é? Claro. Agora eu vou te falar por que é desse jeito. Por causa de uma senhora chamada Galdina Pires, Dona Santa. Sua mãe. Ela foi... Sua mãe? Mãe. Designada como santa já na infância. As irmãs, ela era a que mais trabalhava, mais boazinha e tal, botaram o apelido dela de santa. Essa é a mulher que é mãe de 11 filhos e que foi quem norteou a vida de um corajoso, de um desbravador chamado José Aires de Araújo, seu Zeca. Então lá era tio Zeca e tia Santa. E essa santa, que morreu como santa, que eu espero que de fato ela tenha tido a felicidade de ser abraçada pelo Papai do Céu dessa maneira, foi quem nos conduziu. Por que escutando essa história sua, vem à nossa mente, muitas vezes, enquanto você vai contando aí, os nossos pais e a nossa história pessoal, nós que já estamos aí na casa dos 30 para cima, não é? Por quê? Porque a gente viu, viveu e experimentou isto tudo. Nossos pais desbravando as coisas, passando por dificuldades, mas com fé, com coragem. E a gente vivia isso com felicidade. Era ou não era? Mamãe pegava a gente, tinha aquelas roupinhas feitas de saco de açúcar, que eu não sei se alguém conhece isso. Saco de açúcar, saco de estopa também. De estopa.
tudo arrumadinho, fazia os calçãozinhos, fazia as camisinhas. Eu tenho um monte de roupas que a minha avó que fazia também com esses tecidos todos aí. Perfeitamente. E a gente com aquela sandália, quem tinha sapatinho ia de sapato, quem não tinha não ia. Domingo de manhã para onde? A missa. Para missa. A minha avó fazia o que lá no Nordeste chamava de azapracata. Alpergatas hoje, havaianas. Naquela época lá era de couro, era de borracha. Azapracata. Eu vim calçar uma dessa, eu já tinha uns 8 anos. Por isso que o pé ficou mais aberto um pouco. Deixa eu mudar rapidamente o assunto antes de concluir esse bloco. Daí vem esse amor por Brasília, porque quando você chegou aqui em Brasília, recomeçou ali uma nova história, não é? Sim. Quando eu estava lá na roça, dava 6 horas da tarde, Ronaldo, aquele crepúsculo começa, aquilo me dava uma dor no peito muito grande. Eu não sentia a alegria do anoitecer ali. Eu sentia uma vontade imensa de mudar aquela realidade. Esse sentimento é um sentimento desde cedo que eu tinha, de sair, de vir, de andar, de procurar dias melhores. Aquela situação não era boa, a gente sofria muito. E eu, moleque, já sentia isso. Quando eu cheguei em Brasília, me ofereceram, fui trabalhar de empacotador. Em supermercado? Supermercado desse, meu tio. Eu cheguei, olha a dificuldade para você começar a trabalhar. Eu cheguei no dia 21 de janeiro, dia 22 eu fui tirar minha carteira de trabalho, dia 23 e eu tirei a carteira de trabalho com autorização aqui no Ministério do Trabalho, que menor não podia tirar a carteira de trabalho. Dia 23 eu me apresentei e comecei a trabalhar como empacotador. De lá para cá eu não parei nem um dia mais na minha vida. E nessa empresa eu entrei empacotando, fui repositor, balconista, encarregado de seção, subgerente, gerente, diretor, sócio, vice-presidente, e ali a minha vida foi desse jeito. Meus irmãos foram juntos, estou falando da minha vida, quando eu falo da minha vida, estou falando da vida dos meus irmãos. E tudo isso foi uma oportunidade que foi sendo dada, e eu nunca medi esforços. Isso é muito importante. Não pode ficar acomodado. Você já está se antecipando aqui a algo que eu traria um pouquinho mais para frente. A vida de muitas pessoas, assim como a sua, está lá no livro do Provérbios, que diz assim: o preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. E diz mais ainda: o Senhor está longe dos desanimados, mas ouve as orações dos justos. Provérbios é uma lição de alguém que precisa olhar para frente e trabalhar e construir, e edificar e fazer as coisas. Mas vamos deixar para a gente continuar essa história daqui a pouquinho no próximo bloco, porque eu quero entrar justamente nesta veia empreendedora, sobretudo porque, gente, nós estamos conversando com o secretário de governo do Distrito Federal, mas estamos voltando aqui, contando história de vida, história de fé, de alguém que dedica uma vida a servir, a construir, a fazer coisas importantes para a sociedade. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Estamos de volta à sequência do nosso programa Além da Notícia. Gente, o programa de hoje está com uma abertura temática muito grande, vasta. A gente está falando sobre fé, está falando sobre família, está falando sobre empreendedorismo e está contando histórias aqui também. E vamos falar sobre o Distrito Federal. Hoje, em Brasília, a terceira maior cidade do país, segundo o último censo, e Brasília cresceu vertiginosamente na última década, a cidade que mais cresceu no Brasil na última década, quase 10%, enquanto algumas outras encolheram. Brasília hoje só é menor que São Paulo e Rio de Janeiro. A gente entra já nas temáticas também do Distrito Federal, porque estou conversando com o secretário de governo do Distrito Federal, mas é que eu quero também me dedicar também um pouco mais à história e à sua história pessoal e, sobretudo, à sua veia empreendedora. Quando a gente lê aqui a sua biografia, presidente da Associação Brasileira de Supermercados, de tantas, por 2 mandatos, vice-presidente, Associação Latino-Americana de Supermercados, a gente vê uma veia comercial empreendedora muito forte. Isto começou já ali na adolescência? Na adolescência. Nós nos unimos pelas dificuldades. E quando você une pela dificuldade, solidifica. Todo dia você tinha que sair de casa para arrumar dinheiro, para comer. Um vendia uva, outro laranja, outro engraxava, outro carregava gás. Quando tinha uma quadra para você
roçar. Ia todo mundo roçar junto, achava lá um nizinho de ovo, botava no chapeuzinho, levava para casa. Isso ainda era lá em Porangatu. Ah, ainda lá lá no em Porangatu. Tocantins. Estou pegando lá Sim, a origem. a origem. Porque essa veia empreendedora. Porque todo mundo teve que sair de casa para arrumar, fazer alguma coisa. Essa foi a razão. Quando chegou em Brasília, todos nós estávamos habituados ao trabalho, mesmo criança. Ou seja, não teve chance de ter preguiça e nem de não querer fazer. Tudo que mandava a gente fazia. E com ânimo, fazia bem feito, bom ânimo. Bom ânimo. Porque era uma oportunidade ímpar que nós estávamos tendo. E uma família inteira vindo para uma cidade que estava começando. E Brasília era o sonho de todos os brasileiros. Um Eldorado, como diziam. E aí nós começamos a trabalhar. E trabalhar forte. O Noleto logo identificou essa nossa qualidade. Um dia, ele olhando para a empresa, eram dois, começou como armazém, depois transformou em supermercado. Quem está me ouvindo, que é aqui de Brasília, conhece muito bem essa nossa história, que ele chama os meninos do Planalto, ou do Planaltão, que eram os meninos do Noleto. Abriu a segunda loja, lá na CNB6, e daqui a pouco o Noleto falou, não, eu preciso expandir a empresa. Aí nos pegou aqueles mais idosos, já estavam mais em condições de assumir a responsabilidade, e pegou 10% da empresa e nos deu. Porque ele dizia, é dividindo que se multiplica. Só que ele deu 30 notas promissórias para a gente. Cada um recebeu suas 30 notas promissórias. E à medida que a gente ia cumprindo os nossos objetivos, a gente ia devolvendo uma nota promissória para ele. Nós pagamos 10% no trabalho. E aí nós entramos na sociedade da empresa. Daqui a pouco, mais uma loja, daqui a pouco mais uma loja, daqui a pouco mais uma loja. Ao final do ano 2000, aliás, no início do ano 2000, final dos anos 90, nós estávamos com 21 lojas, 17 em funcionamento, 4 sendo abertas. Éramos a 24ª maior empresa do Brasil e a maior empresa de supermercados do centro-oeste do Brasil. Com essas idas e vindas, o Noleto assumiu a presidência da Associação de Supermercados de Brasília. Ele foi um dos fundadores. E ele me via, esse jovem meio desbravador, meio desprovido de muito medo, né? E eu gostava muito da minha característica, eu tinha uma facilidade de escrever e de estar junto com ele, de pautar as coisas. Ele me chamou para ser o secretário dele da associação, fui ser. Quando ele saiu, ele falou, não, você vai ser o presidente. Aí todo mundo no setor supermercadista já me conhecia, eu um jovem, mas um jovem que era muito bem relacionado. Me apoiaram, eu fui presidente da Associação Supermercado de Brasília. E eu peguei uma época muito boa, ruim para o Brasil, ruim para o setor supermercadista, mas boa para mim. Foi o tempo do congelamento dos preços. Uma crise incrível. Final da década de 80. Final da década de 80, Governo um período do Sarney. horrível, Sim. governo do Sarney, onde tinham os xerifes do preço, prendendo todo mundo. Fiscais do Sarney. Fiscais do Sarney. E acontece que os preços eram tabelados aqui, pela SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento e Preço. E essa tabela saía nas madrugadas. Sabe o que eu fazia, Ronaldo? Eu ia lá para a porta do Ministério, com o pessoal que trabalhava comigo, esperava sair as tabelinhas de todos os estados. Aquele tempo era fax. Tá lembrado? Lembro. O início do fax, uma grande evolução. Não, era um avanço tecnológico daquela época. Ninguém acreditava como é que um papel entra aqui e sai lá do outro lado. Aí passava o fax para cada estado. E o presidente já recebeu aí a lista, já recebeu, ficava me contactando. Manda aqui. Isto é, os supermercados do Brasil inteirinho acordavam esperando a sua lista. Esperando a minha lista. E aí, meu amigo, Brasília como polo, isso é a importância da nossa cidade. As decisões são tomadas aqui. E você acaba sendo referência. Em função disso, eu comecei a ser uma pessoa conhecida no Brasil inteiro. Quando foi
para fazer a lista de quem seriam os presidenciáveis da Abras, eu estava sempre naquela cabeça, mas muito jovem. O pessoal estava esperando amadurecer um pouquinho mais. Aí me chamaram para ser vice-presidente. Levi Nogueira, lá de Minas Gerais. Se tiver alguém da família ouvindo o programa, recebam os Nogueiras, recebam aí meu grande abraço aí em Minas Gerais. O Levi chamou o Pires, falou, Pires, eu preciso do Zé Humberto. Ele vai ser meu vice-presidente da Abras, Associação Brasileira do Supermercado. Aí, relutante, né, porque nós éramos um timezinho muito pequeno, muito justo, muito trabalhador, e as coisas estavam dando muito certo. E acabei aceitando, o Pires concordou, meu irmão Pedrinho concordou, e eu virei vice-presidente. Isso era um convite importante, mas vocês tinham a empresa de vocês para comandar aqui. Sim, claro. Então, aí era quando o ajuste. Um sai, sim, e esse time é muito ajustadinho, sim, alguém vai cobrir a responsabilidade daquele um. Eu, naquela época, era diretor comercial da empresa de expansão. Que estava crescendo. Todas as lojas que estavam na frente, abrindo. Olha aqui, ó. Essa loja, eu trabalhei dentro dela, abrindo essa loja, e refazendo esse prédio, que isso aqui era um prédio da SAB, ali na QI5. Explica o que é SAB aí, nós temos uma Sociedade geração de Abastecimento de Brasília. Sim. Quando Brasília foi fundada, foi criada aqui uma sociedade de abastecimento, uma empresa pública, para garantir que Brasília teria abastecimento. Seria uma espécie de mercado do governo. Mercado do governo. Eu me lembro um pouquinho dessa. Exatamente, exatamente. Na Bahia teve, no início, depois Brasília teve, Rio de Janeiro teve, Brasília teve essa empresa. Para garantir que você teria supermercado em todo lugar. Antes das empresas realmente se desenvolverem aqui e virem para cá as empresas nacionais. Bom, Ronaldo, e aí começou a minha vida institucional. Eu presidi a Abras, fui eleito 2 mandatos, fui o primeiro presidente a levar um presidente da República no nosso evento, e, se você me permite, eu queria contar como aconteceu. Qual foi o presidente? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Eu fui presidente, os anos todos que eu fui presidente, ele foi, e quando ele não foi, Marco Marcial foi. E sabe por quê? Porque na desvalorização do real, segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, eu estava na presidência da Abras. E começou aquela remarcação de preço, todo mundo queria aumentar os preços. Eu dei uma declaração, numa entrevista aqui no Hotel Nacional, dizendo que os supermercados não vão aceitar os aumentos abusivos. Todo mundo que aumentar o preço acima daquilo que a gente entende que é real, que deve ser, vamos botar uma plaquinha, vamos deixar faltar o produto e vamos dizer que a gente não admite, o produto está em falta porque o preço, a remarcação, o aumento está acima do que se pode. Deixa eu só voltar um pouquinho na história aqui. Me explica uma coisa, como é que era a relação de vocês com o povo, o público, os consumidores, o povo brasileiro que estava sofrendo com aquela economia ruim, quando, desde a época lá da remarcação, na madrugadinha, dos preços, todos os dias, os supermercados acordavam sempre com novos preços. Como é que o povo via e qual era essa relação de vocês? Tinha acabado o encantamento. Eu digo assim, a relação de vocês, supermercados, sim, com o povo, com os clientes. Pois é, isso. Tinha acabado o encantamento. O povo via mal vocês. Tinha acabado o encantamento. Aquele encantamento que nós demoramos 2 décadas, 20 anos para criar com o nosso consumidor, com o nosso cliente, de limpar a verdurinha, entregar na mão, ir lá escolher para ele, levar na casa dele, tratar ele bem, botar no carrinho, botar no carro dele, perguntar o que mais ele precisava, entendeu? Aquele encantamento que era o fato de você estar ali perto do cliente, perto da casa dele, fazendo o melhor, acabou. Por quê? Venderam uma imagem nossa muito perniciosa. Porque nós éramos os aproveitadores do povo. Era como se a culpa da economia ruim fosse de vocês. Fosse todo o supermercado. O nosso gerente da loja de Junaí, o Fidelis, foi preso. E aí foi uma das razões que o Noleto resolveu sair do setor e nós ficamos. O Fidelis foi preso porque tinha um preço de um creme dental diferente do outro. A gente remarcava, Ronaldo, as filas de carrinho para recolher para dentro do depósito, para remarcar, para a gente não perder a velocidade da inflação, que era obrigado a fazer, não tinha alternativa, senão não sobrevivia. Pão de Açúcar, naquela época, fechou 150 lojas.
Para você ver a gravidade da crise. Isto é, seguir este ritmo não era agradável para vocês, mas era questão de sobrevivência? Sobrevivência, não tinha alternativa. Depois é que o consumidor, os economistas começaram a falar, os planos todos deram errado. E mostraram que o problema era macroeconômico, não microeconômico. Não se ataca a inflação fazendo aquilo que foi feito. Não deu certo em país nenhum. Você precisava estruturar a economia brasileira nos pilares de sustentação da economia brasileira. Não em cima do consumidor, em cima do contribuinte, em cima do varejista, no nosso caso. E o caso mais grave na época foi a desonestidade, Ronaldo. O governo segurou os preços do varejo e liberou os preços do atacado e da indústria. Ou seja, se eu tinha que vender um produto a R$1 e eu antes comprava 70 centavos, para não desabastecer, o que eles fizeram? Liberaram o preço da indústria e do atacado. A indústria atacada chegou a esse preço aqui, grudado no meu. As margens de lucro foram embora. E é por isso que o Pão de Açúcar, todo mundo que teve problema, teve uma crise quase irreversível. Felizmente, esses planos todos foram derrotados e a gente pôde respirar novamente. Bom, aí quando veio o real e a moeda fortalecida... Esse foi a URV. Foi a salvação. Foi a salvação. Eu digo, por que o Fernando Henrique Cardoso, na nossa relação de supermercadista, empresários, economistas, porque ele é reconhecido até hoje, porque ele foi sensível a um grupo de economistas que bolou esse plano, né? E conseguiu desenvolver, criar o URV, que foi um período de transição de uma moeda para outra, uma unidade de referência, né? De valor, unidade de referência de valor, o URV, para sair de um lugar para o outro e conseguiu segurar a economia. Por isso ele é lembrado até hoje, felizmente botou o Brasil no caminho. Eu quero aproveitar, eu não posso deixar de ouvir isso de alguém que pode nos dar a explicação melhor de todas. Por que se tenta passar uma ideia, muitas vezes, de que o empreendedorismo, de que o mundo empresarial e o empresário é inimigo do trabalhador? Ele faz mal ao trabalhador. Por que se tenta falar isso? Ronaldo, isso é um equívoco terrível, terrível. Veja bem, sou fruto de uma oportunidade. Está falando aqui alguém que reconhece no empreendedor, no empregador daquela época, a oportunidade. Essa inversão de valores faz muito mal à economia brasileira, faz muito mal à economia do mundo inteiro, faz muito mal a essa relação. Esses são pensamentos desculpa, eu não gosto muito de entrar nessa linha não, mas é pensamento do socialismo, do comunismo, de quem não quer ver o desenvolvimento. Quando você está atuando em uma atividade empresarial que ela é bem sucedida, ela leva todo mundo junto. Todos têm a oportunidade de crescer, de ganhar melhor, de trabalhar melhor, de estudar, de fazer com que sua vida seja uma vida realmente vitoriosa. Se você mata a galinha dos ovos de ouro, que são as empresas, com essa visão medíocre, você está matando as oportunidades. Mais que tudo, é um campo democrático, a gente olha pela sua história. Claro! Olha bem, isso é que é muito importante. E outra coisa, depende de cada um. Ninguém pode olhar como um... Dos dons e dos talentos de cada um. Claro, de cada um. Você tem que ver quais são as suas vocações, o que você tem de melhor, aquilo que pode ser utilizado favorável a você, e aquilo que não é, você tem que procurar aprimorar, ir atrás de ajuda. Tem tanta coisa boa, né? Você pode fazer curso. Quantos cursos a gente fez no Senac? Está aí. Quantos cursos eu fiz no Senac? Eu sou formado, eu fiz especialização, mas não importa. Todo dia você tem que aprender mais para você ser competitivo e estar dentro do mercado de trabalho. Agora, esse pensamento medíocre não é só um pensamento, que eu diria a você, retrógrada desses modelos que nós temos no mundo inteiro que não dá certo. Isso também é desesperança das pessoas, que eu acho que esse é um ponto que a gente tem que combater. E aí é onde eu entro no campo da esperança.
A esperança é algo que a gente tem que deixar nascer no ser humano. Se você pisa em cima dele, maltrata o ser humano, gera desesperança nele, a falta de confiança, ele vai morrer. É igual planta. Vai morrer. E não é isso que nós queremos. Nós temos que dar essa oportunidade para as pessoas. O empregador responsável, o empresário responsável, ele divide o resultado. Ele devolve para o trabalhador o mérito do seu crescimento. É assim que a vida tem que ser tocada. Estou falando com alguém que tem experiência no assunto, hein, gente? Olha, esse bloco aqui já era. A gente vai voltar daqui a pouquinho. Eu quero saber agora, no próximo bloco, com o secretário de Governo do Distrito Federal, por que entrar para a vida política? Por que atuar também na política? Porque já tem algumas décadas que você está ali atuando também na política. É o tema do nosso próximo bloco. Até já. O Além da Notícia da noite de hoje tem um convidado que eu me sinto muito à vontade para tratar com ele de assuntos os mais diversos. A gente começou falando aqui sobre fé e empreendedorismo. E faltou trazer um dado aqui importantíssimo, que o setor de supermercados no Brasil, ele é destacado pilar da economia. É o setor que movimenta anualmente cerca de 360 bilhões de reais. O primeiro supermercado brasileiro surgiu em 1953, na cidade de São Paulo, e os anos 70 foram marcados pelo crescimento do número de supermercados na distribuição de alimentos. E eu me lembro ainda da época do bar e mercearia, das quitandas, daquelas coisas. Quando os supermercados chegaram, eles realmente começaram a atrair aquela demanda que existia dos pequenos comércios, não é? Porque ele tinha um preço mais vantajoso. Sabe como é que nasceu o varejo, o autosserviço? Na Primeira Guerra Mundial, uma loja que estava quebrando, ele falou, vou liquidar isso aqui. E tirou o balcão. E abaixou os preços. E ele vendeu tanto que ele resolveu repor o estoque dele. E ele começou a vender tanto que aí falou, para que eu tenho esse balcão, esse tanto de gente atendendo, se o consumidor pode entrar e pegar o que quer, escolher o que quer? Começou a nascer o autosserviço. E os Estados Unidos começou a crescer. Quando foi na década de 50, esse grupo de empresários aí maravilhosos, Dom Charles Birges, lá do Rio Grande do Sul, Abílio Diniz, que não era ele, era o Valentim Diniz, o pai dele, não é? Começou a falar, opa, esse negócio está dando certo, vamos transformar nossas docerias, nossas mercearias, tirar aqui esses balcões e vamos botar autosserviço. E aí começou. E a explosão foi incrível. No Brasil, em que década se deu essa explosão? 50. No Brasil. 70. 70. Porque aí começou. Porque é uma coisa nova, né? Aí começou Casa da Banha no Rio de Janeiro, Casa Sendas, e aí foi. De repente, explodiu no Brasil inteiro e nós, felizmente, estávamos nessa em 1963. Foi quando nós começamos. Olha, se eu não pergunto agora nesse bloco, não teria conhecido esse detalhe da história, que é tão bonito, hein? Gente, seguindo aqui, José Humberto Pires, secretário de Governo do Distrito Federal. O termo política, gente, considerado negativo para muitos, na verdade, é um chamado inerente à existência humana, presente em todos os lugares e em tudo que fazemos, a política. E ele é importantíssimo para a promoção do bem, mas que pode ser usado também na promoção do mal. Eu queria saber como é que a gente consegue conciliar, e agora olho para um homem de família, um empreendedor, alguém bem-sucedido, que resolve também dar a sua contribuição na vida da política. Como e por que entrar para esta atuação? Ronaldo, primeiro olhando pela a ótica do ser humano, né? O ser humano é imperfeito por natureza. Já nasceu pecador, então nos carregamos o pecado original. Deus teve que mandar seu próprio filho, porque tentou tantos outros, não deu certo, para poder redimir os pecados da humanidade. E esse homem, esse ser humano que está sempre procurando aprimorar, né, reconstruir, eu diria que ele quando passa pelo que eu passei na vida, ele vai ficando um pouco mais experimentado. E ele vai começando a perceber que sozinho ele não pode nada. Ele tem que ter alguns valores na vida dele e alguns caminhos que ele tem que trilhar para ele poder ter a sustentação para exercer o que ele exerce.
E nesse ponto, eu tenho que agradecer muito a formação da minha família, do meu pai, da minha mãe, as dificuldades. Eu consegui fazer uma família linda. Graças a Deus. Casei com Tânia, que você conhece. Tem 4 filhos maravilhosos. Minha história com a Canção Nova está diretamente relacionada a Tatiana e ao Daniel. Eu era presidente da Associação Brasileira do Supermercado. Quando eles pegaram aqui uma excursão para ir conhecer a Canção Nova, e eu não queria deixar, foram de ônibus, e por conta disso a Tânia teve que ir para São Paulo, eu estava em São Paulo, e aí ela foi de avião depois para encontrar ele chegando na Canção Nova, e quando ela viu lá a pregação da Canção Nova, sentada ainda naquele galpãozinho, aquele banquinho. O pequeno rincão. Pequeno rincão. Isso é início dos anos 2000? É, início dos anos 2000, 98, 99. Início dos anos 2000, por ali. 2000. É 2000 por aí. Final de 99, 2000. Auge de Padre Jonas e Padre Léo. Aí ela me liga, eu estava lá em São Paulo, num evento da Abras, e ela me liga, você tem que vir para cá. Você tem que vir para cá. Eu falei, não vou. Ela falou, pois eu vou aí, amanhã a gente volta. Pois ela foi, pegou o carro, o motorista meu, Jaime, levou ela de volta para o hotel, falou, pois agora tu vai comigo. E eu fui para lá, sentei naquele banquinho, e a partir daquele dia, apaixonei pela Canção Nova. Então, meus filhos, a minha esposa, a minha família... Foi a força? Foi a força que precisava. Uma força que virou amor. Virou amor. Incrível. Aí você fala assim, realmente, a gente tem que estar sempre nos reestabelecendo, porque o mundo nos conduz para o distanciamento das nossas convicções, da nossa fé, dos nossos apegos, que são os verdadeiros apegos, e os desafios são muito grandes. Tinha vendido o Planaltão para o Carrefour, ficamos lá com 5 anos como sócio. Um dia eu recebo um telefonema do governador Roriz. Zé Humberto, eu digo, governador, você pode vir aqui 2h30 na minha casa? Eu falei, claro, governador. Morri de preocupação. Falei, fiz alguma coisa errada. Aí, isso era mais ou menos 11 e pouco da manhã, fui lá no Pires, esse meu irmão que já faleceu, eu falei, Pires, o governador Roriz me chamou para ir na casa dele 2h30 da tarde. Eu não vou sozinho não, você vai comigo. Eu não sei o que é. Aí o Pires falou, vamos lá. Cheguei lá, sentei, tinha mais uma pessoa esperando, ele atendeu, aí me chamou. Você vai administrar Taguatinga, você já ganhou dinheiro demais, essa cidade te deu tudo, você está na hora de entrar na política, você vai administrar Taguatinga. Quantos mil habitantes? 350 mil habitantes naquela época. Aí eu falei, governador... Só é importante destacar aqui para o povo brasileiro que as cidades satélites no Distrito Federal têm os seus prefeitos ou administradores regionais nomeados pelo governador. Perfeitamente. Aí eu falei, governador, eu não faço nada sem o de acordo da minha família. E eu vou precisar dar uma olhada nisso. Ronaldo, voltei, conversei com o Pires, ele falou, você que sabe. Se quiser, pode ir, eu apoio. Aí cheguei em casa, conversei, a família ficou assim. Aí nós fomos num evento na Canção Nova. A Tati lembra disso como se fosse hoje. Chego lá, o Padre Jonas estava no rincão, ali. E eu, no meio do povo, eu abordei ele. E ele olhou para mim, rezou, falou, meu filho, você vai receber a chave de uma cidade. Eu falei, não é possível. Depois eu falei, agora eu vou. Aí eu cheguei, falei, não, eu topei. Isso era em junho. E aí passou junho, passou julho, ele falou, opa, esqueceu de mim, que maravilha. Um determinado dia ele me liga, lá você vai assumir. Estou percebendo as lágrimas aqui querendo cair. É, verdade. Porque a vida é engraçada, né, Ronaldo? Você tem que pôr os seus planos de vida na mão de Deus. Não adianta você achar que você é o grande, o poderoso. E um instrumento de Deus, né, como foi o Padre Jonas, dar uma palavra dessa, para mim foi tudo. Ele não sabia nada? Sabia de nada. Fui para Taguatinga, assumi lá. Foi uma maravilha. Lancei uma campanha que ama, cuida.
dividi a cidade em 8 blocos, 8 áreas, para dentro da cidade, dessas áreas. Fiquei 1 ano e meio lá. Quando o Arruda candidatou a governador, em 2006, eu tive que sair da cidade porque eu tinha um plano de ser candidato a deputado federal. A cidade botou faixa, fica Zé Humberto, aquela coisa. Quando foi no Dia dos Namorados, meu irmão Pires faleceu. E eu não fui mais para a vida pública. Falei, não, vou voltar para minha casa. Eu estava lá em Três Ranchos, o Arruda me ligou, início da campanha. Zé Humberto, preciso de você. Ou você vem aqui me ajudar, ou eu vou desistir dessa campanha. Eu falei, meu Deus, lá vou eu. Fui ajudar a coordenar a campanha dele, ele foi eleito. Aí me chamou lá no gabinete do Paulo Otávio, junto com ele, e disse, você vai coordenar a transição de governo. Aí eu já tinha um conhecimento bom de administração pública, de gestão de maneira geral, um bom relacionamento. Montamos um time e fomos montar a primeira transição de governo, no governo Abadia, por governo Arruda. Felizmente deu certo. Ele me perguntou se eu queria assumir um cargo público, falei que não queria. Aí 2 dias antes de fechar o time, ele mandou chamar a Tânia lá, no gabinete de transição, e falou, vou anunciar o Zé Humberto secretário de governo. Aí não teve jeito, né? Acabei entrando. Fiquei com a Arruda, teve aquele problema grave que Brasília viveu. Saí, voltei para minhas empresas, tinha montado a empresa lá em Fortaleza, voltei com toda a força para dentro da empresa. Graças a Deus, a empresa deu um impulso muito grande junto com meu irmão Pedro Américo, meu irmão Mundico, meus sócios de Djalma, Ana, todo mundo junto, tocando a minha vida empresarial numa boa. Aí, Ibanez me liga, de Portugal. Eu já tinha recebido lá em casa vários emissários perguntando se eu queria e tinha interesse em ser candidato ao governo. Eu disse, não, não tenho. Até porque eu estava num momento, isso é muito importante, por isso que eu estou falando da reconstrução. Eu estava num momento de reconstruir os pilares da minha vida familiar, de fé e empresarial, saindo da vida pública. Aí me liga Ibanez, lá de Portugal, ele estava fazendo um mestrado lá. Você vai ser candidato a governo? Ibanez é direto assim, sabe? Falei, não. Se você for, eu vou te apoiar, mas se eu não for, você me apoia? Eu digo, uai, tu vai ser candidato? Eu vou. Eu digo, tá bom, te apoio. Aí ele voltou para Brasília e resolveu entrar no páreo. E entrou no páreo. Rapaz, ninguém nem sabia quem era Ibanez. Tinha sido presidente da OAB aqui. Eu me lembro do início da campanha. Extremamente. Se não me engano, 2%, 3%. 3% já deu depois dele aparecer. Aí, maravilha. Eu estou lá em Fortaleza, ele me liga. Ó, Zé Humberto, você quer ser meu vice? Eu estou precisando de um vice. Eu falei, não, governador Ibanez, muito obrigado, esse realmente não é o meu momento. E eu não queria mesmo, Ronaldo. Até porque quando eu quero as coisas, meu amigo, sai de baixo. E aí, beleza. Aí passou, quando ele fez 6,7 na campanha, ele me chamou lá. Falou, tá vendo? Vai dar certo. Agora eu preciso de você. Aí foi ajudar a terminar a campanha. Terminou a campanha, ele ganhou, muito bom, fiquei muito feliz. Aí ele me chama, de novo, manda os emissários, me chama. Eu quero que você coordene a transição. Porque disso você entende. Aí, governador, Zé Humberto, eu vou te nomear. Eu falei, não, governador, eu não vou para o governo, não. Ele falou, mas então eu vou criar um conselho de gestão pública, você preside esse conselho? Eu falei, presido. Aí fui presidir esse conselho, mas não durou 6 meses. 6 meses depois eu tive que cair para dentro do governo, porque o desafio era muito grande. E felizmente, Ronaldo, a gente conseguiu vencer. Está até hoje. Está até hoje. Podemos entender que este crescimento de Brasília é uma das poucas cidades no Brasil que está crescendo comparando com as outras todas, inclusive as grandes. Todos os anos do governo Ibanez, exceto o primeiro ano, com essa dificuldade toda que nós tivemos, cresce mais
do que as outras unidades da federação. Federação toda. Não somente... Estou vendo pelos dados do IBGE. Não somente em relação à população, mas cresce na qualidade de vida, cresce, o crescimento econômico nosso é maior. Diminuição da violência. Diminuição da violência, ou seja, os nossos números são realmente muito bons. E eu não estou para passar pano aqui não, em Brasília não, tá? É porque eu estou olhando para dados mesmo, para números. Mas me diga uma coisa, eu vou voltar já nas questões de Brasília, algumas coisas que vêm sendo feitas aqui, que podem servir realmente como grande exemplo para o Brasil todo. Mas antes de concluir esse bloco, eu sei que você tem condicionantes para estar na política. E mencionou aqui o episódio envolvendo corrupção, governo Arruda, aquelas coisas todas. Eu sei que você tem condicionantes. Quando você entra, como é que você ali dialoga com estes governantes? Quais são as suas condições para estar na política diante desses chamados? Uma das coisas que eu coloco no primeiro ponto, eu não quero ser ordenador de despesa. O que é isso? Significa o seguinte, aquelas pessoas que estão ali na sua função, assinando contrato, assinando coisas, responsabilidades sobre aquelas compras, aquelas coisas todas ali. Procuro não fazer isso, porque meu trabalho é de articulação e coordenação. Essa que é importante. O primeiro condicionamento que eu coloquei. Por quê? Porque lá no governo Arruda eu paguei um preço muito caro por estar ordenando despesa. Ou seja, a gente aprende, tá certo? E quase fui envolvido em um processo que, infelizmente, ia manchando a minha história. E aí, meu amigo, lá em casa, condicionante primeiro. Se for ordenador de despesa, não vai entrar mais não, já gastou muito dinheiro com isso. E tiro dos filhos, da boca dos meus filhos, meus netos. Aí não aceitam. Em casa também tem ali uma cobrança? Meu amigo, na rua é fácil. No governo, razoável. Em casa é muito mais duro. Como é que essa cobrança... Porque o princípio... Não, é porque a gente trabalha em cima de princípios, né, Ronaldo? Ali é uma família vencedora, construída em cima de princípios. Todos, felizmente, têm. E precisa passar para as futuras gerações. E as futuras gerações vão beber dessa água. É água do quê? Do exemplo. Que não adianta. Você sabe que as palavras falam, né? Mas os exemplos arrastam. E esses exemplos são fundamentais. Todos nós que temos responsabilidade de estar ou na empresa, né, na atividade privada, na atividade pública, você está na vitrine. Você está ali, seu teto é de vidro. E você precisa dar exemplos. Porque quem te vê, não vê a sua face. Ele vê o cargo que você executa, ou que você exerce. Ele vai conhecer a sua face quando entra no seu coração. E quando entra no íntimo da sua família, da sua vida. Aí ele consegue ver. Então é muito importante isso. E a oração, que eu sei também todos os dias ali. Meu amigo, essa é indispensável. A dona Tânia está o tempo todo e quando você chega está junto lá? Está junto também. Ninguém sai de casa sem fazer o dever de casa primeiro, não, que é oração. Só quero voltar antes de encerrar esse bloco. Primeira condicionante, não aceitar ser dispensador de despesas e... Tem mais? Claro. Isto é, alguém que lhe chama para ser secretário. Claro. Não, eu primeiro tenho que saber que plano é esse. Qual é a ideia? É para fazer o quê? É para melhorar a vida das pessoas? Porque eu só estou nessa vida pública para isso. E eu vivi a transformação da cidade a vida inteira. Beneficiei dela como empresário. E eu olho para as pessoas que precisam e vejo, eu posso ajudar. Esse é o sentimento que eu quero. Se isso for real, quando eu chamo para honestidade de propósito, eu vigio, viu, Ronaldo? Eu quero saber se aquele que está lá, a última nó da corda, tá certo? E os pares que estão comigo, fecham nesse objetivo de fazer o bem. E se você percebe que não? Estou fora. Estou fora. Tem coisa demais para me fazer fora da vida pública. E tem suas próprias ocupações. Minhas empresas. Sim. Minhas ocupações. Posso me dedicar a outras coisas que não a política. Mas essa questão ela é fundamental. O que me nutre são as entregas, sem eu ver transformar a vida das pessoas. Esse bloco aqui já vai embora também. Já vamos voltar e vamos falar sobre Brasília, essa cidade que mais cresce no Brasil, o governo do Distrito Federal e o que vem fazendo. Eu estou aqui impressionado. Brasília
teve recentemente a maior obra urbana do Brasil. Do Brasil. Estou vendo aqui mais de 1000 obras em andamento no Distrito Federal. Mais uma administração pública nunca deixa o povo satisfeito. Como é que se lida com isso, né? A saúde nunca está boa, a educação nunca está boa, a segurança nunca está boa, nada nunca está bom, por mais que vá se fazendo. Como é que se lida com isso, estando ali dentro, como você está? Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Temas diversos no Além da Notícia de hoje: fé, negócios, vida pública, família. Nós estamos conversando com o secretário de Governo do Distrito Federal, José Humberto Pires, e agora eu quero falar de Brasília. Segundo o censo do IBGE, a cidade que mais cresce no Brasil. Brasília se tornou recentemente, gente, a terceira maior cidade do país, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Em 12 anos, Brasília foi a cidade que mais cresceu no Brasil, 9,6%. São 2.817.000 habitantes. Entre as 5 maiores cidades brasileiras, apenas São Paulo e Brasília cresceram em 12 anos, enquanto outras tiveram variação negativa. Por exemplo, São Paulo cresceu, mas foi 1,8%. Brasília cresceu 9,6%. O Rio de Janeiro decresceu 1,7%. Fortaleza decresceu 1%. Salvador decresceu o mesmo que Brasília cresceu, 9,6%. Quais razões o senhor enxerga para esse crescimento populacional em Brasília, mas não foi só populacional, né? Não só populacional. Um crescimento puxa o outro. Quando a cidade está em desenvolvimento, gerando emprego, gerando renda, melhorando os serviços prestados, a população acaba olhando para aquilo ali como uma oportunidade. E ele atrai outras pessoas para cá. Atrai outras pessoas. Olha bem, só para você ver, Ronaldo, nós estamos agora fazendo uma obra lá no Sol Nascente, gastando 200 milhões de reais lá. Importante dizer que Sol Nascente é hoje, também segundo esse dado agora, a maior favela do Brasil. Perfeitamente. Já a gente vai entrar lá. Perfeitamente. Só para te chamar a atenção para esse aspecto. Um governo que está investindo mais de por ano, mais de 2 bilhões de reais em obras. Tocando já no somatório aí, de pequena, média e grande, 2.400, das quais 1.000 estão aí em andamento. Empregando pessoas, gerando renda. Aquela pessoa que mora lá no Sol Nascente e que tem um parente que está em outra cidade, falou, vem para cá que estão contratando. E Brasília tem esse histórico, né? É isso. De sempre ter alguém chamando mais alguém para cá. O principal é isso. É que tipo de serviço você oferece para a população, que tipo de oportunidade você oferece. E quando você oferece essas oportunidades, o Brasil, felizmente, é um país onde você pode se movimentar livremente, né? Então a pessoa acaba vindo em busca dessas oportunidades. Bom, mas vamos lá. O governo do Distrito Federal, ele está concluindo a maior obra viária urbana do Brasil. Aliás, concluiu já? Concluiu, que entregamos. É o túnel de Taguatinga. Sim. Um túnel de 1.060 metros de extensão e ali foram aplicadas 8 milhões de toneladas de aço. Tem 3 pistas rolantes nos 2 sentidos com sinalização horizontal e vertical. É uma obra gigantesca. Final do mês de maio, nós estávamos prontos para entregar a obra. Resolvemos entregar no dia 5 de junho, por ser aniversário da nossa querida Taguatinga. E foi, todo mundo diz, a festa mais bonita que Brasília viu depois da inauguração. Porque todos nós queríamos aquela evolução naquela região. 40% da população de Brasília está naquela região ali. Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, Samambaia. Em 2 anos e 8 meses nós entregamos a obra pronta. E está lá a maior obra de infraestrutura urbana feita no Brasil durante esse nosso período. Só para fazer uma pequena correção. 1.060 metros num sentido e 1.060 do outro. Ou seja, somado 2 quilômetros. O dobro. O dobro. Esse lado, 1.060. Esse lado, lá que 1.060. Falamos agora há pouco do Sol Nascente, que já ultrapassou a Rocinha no Rio de Janeiro, pelos motivos que a gente já disse aqui também. Brasília atrai pessoas de fora e, segundo o IBGE, são 32.081 famílias, residências ali. O que vem sendo feito em termos de infraestrutura para acolher hoje as famílias que moram ali, nesta atual maior favela do Brasil? Sol Nascente já não é uma favela mais.
Lá nós já temos equipamentos públicos em todas as áreas, educação, segurança, saúde e as infraestruturas social. Uma das coisas importantes do governo libanês, que é bom que diga isso, e eu digo de boca cheia, é que o lema do governo é cuidar das cidades e das pessoas. Então nós estamos com esse número impressionante de obras, esse número pesadíssimo de investimento, mas também na área social, Ronaldo, nós temos uma cobertura que a maior rede de proteção social do Brasil hoje é do Distrito Federal. E o que esta rede oferece? Oferece, em primeiro lugar, restaurante comunitário, 15. Nesse restaurante comunitário, Ronaldo, o que você pode fazer com R$2? Você toma café da manhã, R$2, 50 centavos. Você almoça, R$1. E você janta, mais 50 centavos. Isto é, 50 centavos no café, 50 centavos à noite e R$1 no almoço. No almoço. Isso aqui são 15 restaurantes. Nós estamos implantando esses 3 serviços em todos. Passam hoje em torno de 37 mil pessoas por dia nesses restaurantes. Estamos abrindo mais 5. Entregamos o Sol Nascente agora e vamos entregar os outros. Vamos fechar o governo com 20 restaurantes comunitários. Tem um programa que chama Prato Cheio. As famílias carentes, 70 mil famílias, recebem R$250 em um cartão, que ela vai no supermercado. Antigamente era uma cesta básica. E essa cesta básica custava em torno de R$60, R$70. O governador resolveu dar R$250 num cartão. A pessoa recebe o cartão, vai no supermercado, não pode comprar bebida alcoólica, ela compra aquilo que ela necessita, leva para a sua casa, com a sua liberdade de escolha. Para saber se um filho está precisando de uma coisa, o marido está precisando de outra, outro filho está precisando de outra. Isso é uma cidadania que não existe igual. Nós temos Vale Gás, que é um outro programa lindo. Essas famílias recebem, Ronaldo, R$100 de 2 em 2 meses para comprar seu botijão de gás de 13 quilos. E além disso, nós temos uma outra, que é o DF Sem Miséria, que está atrelado ao governo federal. Quando você tem abaixo de meio salário mínimo per capita na casa, o governo chega lá e injeta também R$250. Ou seja, essa proteção que nós demos, ela nasceu da necessidade, foi um replanejamento de apoio que o governo libanês teve que fazer em função da pandemia e do empobrecimento das famílias. Então, esse aspecto eu acho ele extremamente relevante, porque você olha para a cidade exuberante, linda, maravilhosa, que nós estamos olhando Brasília, e você tem que entender que existe outra Brasília. A Brasília que o povo precisa, a Brasília carente, a Brasília que nós estamos atentos e estamos também atendendo. Gente, eu estou conversando com o secretário de governo do Distrito Federal para entender esta cidade que é a terceira maior do Brasil, a que mais vem crescendo na última década e que atingiu agora esse posto de terceira maior do Brasil, segundo o censo do IBGE do ano passado. O senhor me disse que nós temos mais de 1000 obras em andamento exatamente nesse instante em Brasília. Há algum outro estado na federação com tanta obra assim? Não. E tem gente querendo saber por quê e como. Tudo nasceu de um comitê que o governador libanês criou e que nós começamos coordenando quando eu estava no conselho, que estava contando, logo no início do governo. Nós criamos uma coisa chamada Comitê de Projetos. Chamamos a sociedade civil toda para dentro, isso é um bom exemplo. Toda a sociedade civil foi convidada, 18 órgãos, e começamos a pedir que eles apresentassem os projetos que queriam para a cidade. E aí nós levamos para as cidades satélites, para as nossas queridas administrações regionais, foram validados esses projetos, orçados os projetos e foram colocados na prateleira e na carteira de projetos. E começou a nascer, desde os pontos de ônibus, abrigos, os terminais, os restaurantes, as creches, as escolas, as UBSs, as UPAs, os hospitais, as delegacias, os quartéis da PM, o quartel do bombeiro, tudo entrou nesse pacote. E hoje eu tenho, muita alegria, um time maravilhoso na minha secretaria que monitora esse trabalho que começou naquela época e sabe o status de cada um. Se está na demanda, se está ainda
na execução do projeto, se o projeto está pronto, se tem dinheiro, onde está o dinheiro, se a parte da licitação está toda organizada, quando licita, se licita quando ficar pronta a obra, e se ficar pronta quando o governador vai inaugurar. Mudo de assunto, mobilidade urbana. Mobilidade urbana é problema em tudo que é cidade. Todas. Aqui em Brasília, como é que está isto? Eu tenho visto ônibus novos andando por aí também, que é uma coisa que o povo sempre cobra, não é? Mas a questão toda, como um todo, da mobilidade. Hoje nós gastamos, Ronaldo, o que não podemos e não deveríamos gastar, mas temos que gastar, como subsídio do transporte público. Pra você ter ideia, quando nós fizemos a transição em 2018, era 800 milhões. Hoje já passa de 1 bilhão e 200 milhões de reais de subsídio para que o transporte público funcione bem. Acumulados com os gastos do passado, na nossa conta do governo, esse ano nós vamos gastar 1 bi e 800 para manter o transporte público em boas condições de funcionamento, com projeção de subsídio de 2.200 para o ano que vem. Por quê? Nós não queremos aumentar a passagem. Nós temos aqui a tarifa técnica. E a tarifa técnica é cobrada do ponto de deslocamento ao ponto de chegada. Como aqui, Ronaldo, o ponto de deslocamento por de chegada é muito longo e não há a realimentação do sistema, você acaba pagando um preço mais caro. Se tivesse realimentação, quando desce uma pessoa aqui, entra outra, desce outra, entra outra, como é comum nas cidades, não como Brasília, que é espalhada, nas cidades mais concentradas, esse custo para o Estado é mais barato. Aí nós fizemos, dentro da nova legislação, né, dentro das exigências, essa exigência que as empresas coloquem mais ônibus e renovem suas frotas. Das 5, 3 já renovaram os ônibus. Se você verificar, a acessibilidade está muito bom na maioria deles. Alguns já andando com biodiesel, outros já em teste elétrico. E nós estamos agora trabalhando, as duas empresas que mais sofreram no período da pandemia pela falta de condição de sobrevivência, nós estamos trabalhando com elas, acabamos de renovar os contratos para elas poderem pegar esses contratos, ter condição de entrar no banco, pegar o financiamento para a renovação das suas frotas. Reforma do Teatro Nacional, que é um ícone de Brasília, está logo ali atrás, olha, naquela parte ali, antes da esplanada dos ministérios. Exatamente, ali, está lindo. Olha, estamos fazendo a reforma da Martins Pena. Sala Martins Pena. Sala Martins Pena. O Teatro Nacional é composto de 3 salas. Na Pomuceno, Martins Pena e a Vila Lobos. E tem o foyer, que é onde você recebe as pessoas. Essa parte toda, hoje, uma obra de requalificação do teatro, renovação do teatro, é 400 milhões de reais. Estamos fazendo a primeira etapa, vai ficar em torno de 120. Estamos buscando financiamento para o restante. Criamos um conselho, só para você entender, isso é muito importante, criamos o Fundo da Cultura. E com esse Fundo da Cultura, nós estamos agora, já estamos com os projetos prontos, buscando recursos para concluir a reforma do Teatro Nacional como um todo. Só que tem um detalhe, viu, Ronaldo? Nós estamos pegando o Teatro Nacional, mas o governo libanês, ele recuperou e reformou todas as áreas de cultura do Distrito Federal. Inclusive, o museu, nosso museu está muito lindo. O Museu de Arte de Brasília, o MAB, está muito bonito. Vale a pena ser visitado. A cidade no Brasil que mais cresce, que agora é a 3ª maior, ela tem números de segurança que chamam a atenção. Os homicídios em Brasília e a violência vem caindo nos últimos anos enormemente, cerca de 30% a 40%. A que se deve isso? Deve à integração. Quando começou o governo, as forças de segurança, elas tinham autonomia. Trabalhavam Polícia Civil, Polícia Militar, o próprio Corpo de Bombeiro, cada um trabalhava com a sua força de trabalho e o secretário de Estado de Segurança ficava mais como uma figura decorativa. Quando o governador Ibanez assumiu, ele falou, isso aí vai acabar. Todas as forças de segurança são subordinadas a mim, mas antes vão ser subordinadas ao secretário de Segurança. E foi feito o POI, que é um programa
integrado de operações. Isso é muito interessante, porque desenvolveu uma ação conjunta em todas as cidades. Nós fazemos nas cidades o que a gente chama de cidade da segurança. E para lá vão toda a força de segurança vai para aquela cidade. Durante um período ela fica ali e vai fazer tudo. Vai prender, vai visitar, vai ver onde está a mancha de crime, vai resolver o problema. E dentro disso nós identificamos onde pode pôr as câmaras de segurança. E ampliamos, quadruplicamos a quantidade de câmaras de segurança. E montamos, hoje existe o CIOB, que é um centro integrado de segurança, onde toda a cidade está filmada e ali a gente fica observando o que está acontecendo em cada região. Segurança em Brasília, no Brasil, é um grande desafio. É um grande desafio. Mas é muito bom a gente ver que um trabalho integrado, com as forças de segurança todas juntas, dá resultado. É porque é um grande desafio a segurança, porque a justiça precisa ter suas normas atualizadas. Nós temos hoje uma legislação criminal que não contribui com os governos, com a ação das polícias. A grande questão é o enxugar gelo. Você prende hoje, solta depois de amanhã. Prende hoje, solta depois de amanhã. É claro, nós não queremos prender, queremos melhorar a sociedade. Sim. Mas não tem como você fazer segurança sem excluir do convívio do dia a dia as pessoas que estão fazendo mal. E sem puni-las ou corrigi-las adequadamente. E nós estamos fazendo agora uma colônia dentro ali da região da penitenciária, onde a gente está são oficinas de trabalho para as pessoas, para desenvolverem competências, para quando voltar para a cidade ou para a convivência social, elas tenham como sobreviver. Isso é muito interessante. Muito bem. Gente, olha, a conversa não se esgota, a gente teria muitos assuntos para tratar aqui agora, mas o nosso tempo já se foi. Eu quero agradecê-lo enormemente, José Humberto Pires, secretário de Governo do Distrito Federal, mas eu queria agora terminar com o senhor explicando este triângulo aqui que o senhor me mostrou logo no começo do programa, dizendo, isso aqui é a minha vida. A gente fez como todo ser humano, ele precisa estabelecer alguns parâmetros na sua vida. Prioridades. Para você, em cima delas, começar a trabalhar, buscar a melhoria e fazer disso o seu sentido de vida. E na minha vida, isso aqui é o que faz sentido e que sempre fez. É o que eu busco no meu dia a dia. A primeira coisa aqui é a união. Pô, põe para cá, aí, se aqui, permitir. Essa câmera aqui, ok. Aqui, essa aqui, ó. É a união. Porque eu descobri que individualmente ninguém é ninguém, né? Nós todos somos o grupo, nós todos vivemos em sociedade e a gente tem que buscar a união, não a desunião, né? Então é muito importante compreender cada um o que quer, mas procurar sempre buscar essa união. E essa união de força, ela dá resultado. Deixa eu segurar aqui enquanto você está falando. Por favor. A segunda, que também... Humildade. Que não é diferente, é humildade. Porque prepotência, eu achar que sabe tudo, que é dono da razão, normalmente não dá muito certo, não. Você tem que ter convicção, tem que ser firme nos seus posicionamentos, ter seus ideais, buscar realizar seus ideais, mas você precisa ter o princípio da humildade, e esse São José me ajuda muito, né? Esse é o meu santo de devoção, e quando eu olho para José, eu vejo... Eu sou José também, eu gosto muito de São José. E aí eu somo São José com o trabalho, né? Então, se eu estou com união, buscando essa integração com todos os meus pares, se eu tenho humildade de ouvir, discutir, e se eu tenho disposição para trabalhar, né, as coisas começam a melhorar muito na nossa vida. Só que isso tudo não é nada sem uma âncora. E no centro de tudo isso está aí a fé. É assim que funciona. Tem dado certo, Ronaldo. Se começar a dar errado... Não é por culpa de nada que você quer, é minha, né? Não, nossa. Tem dado certo, graças a Deus. Obrigado por essa presença aqui, obrigado pelo testemunho de vida, testemunho de fé. Conheço o Zé Humberto, conheço a família, convivemos aqui constantemente em Brasília, sei
da busca que vocês têm. Zé Humberto e família têm uma casa em Cachoeira Paulista, especialmente para estarem na Canção Nova, em algumas datas do ano, para que ali vivam com a Canção Nova, aí alimentem sua fé junto à Canção Nova. Obrigado por serem este fermento, este sal e esta luz na sociedade. Eu falo por serem, que eu sei que você é, sua família que está aqui também é, os outros que não estão aqui, mas que conheço, que também sei. Muito obrigado. Ronaldo, eu quero te agradecer pela oportunidade. Fico muito feliz. Raramente eu tenho um tempo desse. Felizmente o governador viajou e está nesse momento, né, em Portugal, num congresso muito importante. E a vice-governadora, eu avisei para ela, segunda-feira só me conta comigo depois do almoço. Que de manhã eu vou gravar para a Canção Nova e vou estar com o Ronaldo, com a equipe lá, com muito prazer. Quero dizer da alegria de estar aqui, quero dizer da importância que a Canção Nova tem na restauração das nossas vidas. E isso é permanente, não é só um dia, né? Isso não pode ser feito um dia, né, Ronaldo? Tem que ser feito todos os dias e todo momento. Buscar restauração na nossa vida, na fé. E tem dado certo, né? Então, um grande abraço para todos vocês, obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a cada um dos telespectadores que tiveram a paciência, que estão nos ouvindo. Quer dizer que tentei, né, passar algum tipo de experiência para que vocês possam, de repente, usarem na vida do dia a dia e aprender uma coisa interessante, Ronaldo, que é muito importante. Você aprende todos os dias, todos os minutos da sua vida. Ninguém é completo. Eu tenho certeza que o Diácono Nelson está lá agora, viu? Acompanhando a gente. Ah, não acredito. Olha, meu irmãozinho do coração, deixa eu falar uma coisa para você. Dessa história aí você tem, eu não vou dizer o percentual não, senão vai ficar com muita gente com ciúme. Um grande percentual. E se a dona Doca estiver me ouvindo, minha mãe preta, linda, maravilhosa, aí também, ó, um beijo para você. Beijo para todos da Canção Nova. E, Diácono, coração grande seu, reflete nessa vida que você é e todo mundo te ama de coração. Posso mandar mais um beijo? Mande. Posso mesmo? Pode. Ah, não, então tá bom. Então, por favor, eu quero mandar para a Mosângela, pessoa que também que tem por a gente um carinho super especial, né? O Márcio Mendes, que é uma figura extraordinária. E aí tem o Márcio Todeschini também, que a gente ama de paixão. Todo esse povo. Eu sei que tem gente que vai ficar com ciúme. Vamberto, seu filho. Eu tenho um menino lá na Canção Nova, o Vamberto. Ô, Vamberto, quero ver essa laje da casa, como é que tá ficando, tá, meu filho? Você é quem cuida da minha casinha lá, é o operário, né, da Canção Nova, que foi o primeiro que a gente pôde conviver e estar junto. Então, gente, olha, todos vocês da Canção Nova, um grande abraço. Conheci vários que são muito importantes, né, Ronaldo? Mas eu só comecei a ter essa penetração, essa proximidade, só para você saber, viu? Depois de uns 10, 12 anos por ali, é que eu comecei a ter essa proximidade. Não foi para lá por causa de gente, não. Foi por causa de Deus. E esse é o nosso segredo. Obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez. Foi um obrigado. Prazer. Tá aí, gente. O nosso Lei da Notícia quase não termina, mas terminou, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado. Até semana que vem, mais uma vez, aqui na Canção Nova, neste horário. Fique com Deus. Boa noite. Até breve.